Primeiro capítulo do Evangelho, eu não vim destruir a lei. Instruções dos Espíritos, a nova era. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade varar as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Reboará o trovão, sede firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se assenta nas próprias leis da natureza, e estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia, a ciência, desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, redundava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo passados que são 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inevitável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos vô-lo dizem sobejamente. Dobrai-vos à rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derribado, isto é, preparai-vos, e não imiteis as virgens loucas que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se apresta é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e ardorosos, façais ouvir a voz humilde, porquanto sois o grão de areia, mas sem grão de areia não existiriam as montanhas. Assim, pois que estas palavras, somos pequenos, careçam para vós de significação, a cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício da sua república e imperceptíveis animáculos não elevam continentes? Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente. A lei dos mundos é a lei do progresso. Fênelon. Obrigado. Pode fechar. Pode fechar. Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje para a gente poder falar um pouquinho sobre o Evangelho, falar um pouquinho sobre o nosso Pai, sobre Jesus e, consequentemente, com as informações que o Evangelho nos traz, nos leva a uma reflexão do nosso posicionamento perante o tema que nós iremos abordar hoje. Nosso irmão, na leitura de hoje, ele iniciou falando a respeito da caridade infinita do Pai. Que na caridade infinita do Pai, ele permitiu ao homem a verdade. Então nós temos que entender que esse Pai, que apesar de ser um ser tão superior
nos colocarmos tão pequenos como um grão de areia também foi colocado nessa obra, ele tem um amor incondicional para com todos. E esse amor incondicional, ele é demonstrado no decorrer de todo o processo da nossa vida. O que acontece muitas vezes é que nós, espíritos em evolução, não conseguimos compreender certas coisas que acontecem em nossas vidas. Então, ele vem colocar para nós, nesse primeiro capítulo, que Jesus, o Cristo, o Messias, ele veio para trazer a verdade até nós. E trazer a verdade se estabelece que esse espírito, ele tem uma moral muito superior. As atitudes incontestáveis perto do que a média da humanidade terrestre tinha no momento. E aí, quando chegando aqui, ele utilizou da moral evangélica cristã. O que é a moral evangélica cristã? A moral evangélica cristã é o princípio onde ele veio falar para todos nós que devemos nos aproximar, devemos nos tratar com amor, nos enxergarmos como irmãos, uma vez que somos filhos do mesmo Pai. E a partir do momento que começarmos a enxergar todos como irmãos, não somente aquele consanguíneo, aquele que nasceu dentro da minha família, ou aquele amigo muito próximo que convive comigo, que nós somos seletivos, mas todos são nossos irmãos. E a partir do momento que tivermos essa consciência de todos sermos irmãos, consequentemente, nós iremos ter um amor ao próximo muito maior do que nós temos hoje. Hoje nós fazemos as coisas muito direcionadas ainda. E Jesus veio falar para nós que aquele princípio da lei mosaica, ele não iria mudar. Ele não está ali para mudar a lei, nem destruir ela. Ele veio aperfeiçoá-la. Ele veio trazer a lei numa essência mais pura, mais cristalina, mais objetiva. Uma lei aonde as pessoas de 2000 anos atrás, os espíritos encarnados há 2000 anos atrás, já tinham capacidade de começar a entender. E a partir do momento que as pessoas começaram a entender que deveria praticar o amor para com o próximo, independente do grau de parentesco, mas sim como irmão que somos realmente, espiritualmente falando, nós, consequentemente, enxergaríamos a sociedade de uma maneira mais solidária. E enxergando a sociedade de uma maneira solidária, nós iríamos praticar a caridade de uma maneira fácil, de uma maneira prazerosa. E quando se faz isso insistentemente, chegaremos a um momento aonde iremos transformar a Terra, esse planeta, essa morada de espíritos de provas e expiações, em morada de espíritos superiores ao que hoje habitam nela, ou que habitavam há 2000 anos atrás. Então nós temos que entender que Jesus foi uma graça
que Deus nos enviou. Foi uma nova fase, foi um novo momento, foi um novo descobrimento, informações novas, concepções mais reais, mais verdadeiras do reino de Deus. Ele veio mostrar para a humanidade que a vida na Terra é uma fração de um todo. E que nós temos que ter a consciência de que a vida importante, a que vale, é a vida futura. Que devemos trabalhar para a vida futura. Então ele veio trazer para nós, através do seu evangelho, que é o seu ensino, um código moral, que não existe nada superior a isso. E esse código moral, ele, na realidade, determina o comportamento que devemos ter para com o Pai e para com os irmãos. Então Jesus, ele teve um papel, a personificação do Cristo foi algo que é de uma importância enorme, que muitas pessoas ainda não têm essa consciência. E não precisa, não é religião, não é questão de religião. Os cristãos, de uma maneira geral, se dizem cristãos, mas ainda têm uma vida muito referenciada, as referências da vida, relacionada muito assim, a lei mosaica. Está lá atrás ainda. Amar a Deus, não, eu amo a Deus, eu amo. Amar ao próximo, não, eu me relaciono bem com as pessoas, eu evito atrito, eu sou uma pessoa da paz. Não roubar, eu não roubo. Ou seja, ele vai puxando aqueles 10 mandamentos como se aquilo fosse ainda a referência do que ele deve fazer. Sendo que, na realidade, Jesus, há 2000 anos atrás, veio falar para nós que tudo isso se resume em um princípio básico: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, ou melhor, até como eu vos amei. Por que como eu vos amei? Porque nós não temos ainda a dimensão desse amor que deveríamos ter para com o próximo. E ele já tinha. Então, consequentemente, ele é o modelo. É ele que vem nos mostrar como deveríamos amar o nosso irmão. Então, ele coloca um conceito de família universal. Não é uma família, cada um dentro do seu lar, que nem nós temos hoje, mas sim um conceito de família universal. Não é porque quem mora aqui, próximo ao centro, é uma comunidade. Quem mora lá do outro lado da cidade é outra comunidade. Quem mora numa outra cidade, num outro estado, num outro país. Não, a humanidade, os espíritos que aqui encarnam e que vão fazer a sua prova e a sua expiação, somos todos espíritos que estamos no mesmo patamar. A diferença é coisa assim, uma hora um tem mais virtudes com relação a isso e mais vicissitudes com relação àquilo. O outro não. Não existe um ser que é melhor em tudo, que é pior em tudo. Então existe essa necessidade de compreensão de que eu estou aqui para evoluir e que eu preciso obrigatoriamente da parte que me falta e que o meu irmão vai me oferecer. Posteriormente, a gente tem que entender que
paralelo a isso, ou junto a isso, porque não se divide ensinamento relacionado à doutrina de Cristo, se a gente for lá no capítulo 7, que ele leu o item 10 do capítulo 1 para nós. No capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espíritos, com relação à mensagem orgulho e humildade, Lacordaire, ele faz uma colocação para nós que é a seguinte. Ele já começa assim, ó. Eu venho para estimular, para atentar vocês de seguir o bom caminho. Então ele está aqui, ele veio aqui com esse objetivo, ele trouxe a mensagem com o objetivo de nos orientar a seguir o bom caminho. O que é o bom caminho? Jesus não é o caminho? Então ele veio nos orientar como devemos fazer isso. Só que logo em seguida ele fala o seguinte: o momento que a humanidade vive hoje é um momento que falta humildade. Quem não é humilde, uma coisa é ser simples. As pessoas confundem humildade com simplicidade. Humildade é aquele que enxerga o Pai e tem uma visão praticamente nivelada dos irmãos. Nós somos irmãos. Eu reconheço aquela virtude no meu irmão. Eu não tenho. Eu enxergo aquela vicissitude no meu irmão. Graças a Deus, eu já não tenho mais. Então, quando você não consegue ter uma visão nivelada de todos nós espíritos encarnados e desencarnados que vivemos na Terra, nós não conseguiremos ser caridosos. Porque nós nos colocaremos sempre de uma maneira superior ou inferior ao meu irmão. Porque nós comparamos. E perante a prova da riqueza, eu nasci e hoje vivo a prova da riqueza. Eu coloco o crédito do meu estilo de vida, da minha condição, da minha possibilidade, de tudo que envolve a minha encarnação, como se fosse consequência de méritos, de atitudes minhas. E que o meu irmão que não vive essa condição, está faltando. Ele não se empenha. Ele não pratica como deveria. Ou seja, eu sou capaz, eu consegui. Ele não conseguiu porque não se esforça. Ele pode ter até um pouco de razão no que ele fala? Pode, mas ele jamais poderia ter isso como uma verdade. Porque nós poderíamos nos empenhar mais. Sempre podemos melhorar. Sempre podemos. Podemos e devemos. Agora, perante a minha prova, aonde eu vou ter a necessidade, a falta, a carência, o desconforto, a impossibilidade, a tristeza. Aí o que acontece? Aí eu culpo Deus.
eu culpo a sociedade, eu culpo meus irmãos. Então o ser humano, ainda ele não consegue, 2000 anos após Cristo chegar e praticar vamos falar, esse código de moral que ele veio nos ensinar e exemplificar. Dar lição, mostrar, agir. E nós ainda fazemos isso. Questionamos, reclamamos, achamos que somos superiores. Então, o que significa isso? Significa que nós não enxergamos a humanidade como uma grande família, aonde que eu estou aqui tendo que participar da obra. Eu tenho que oferecer o que eu posso da melhor maneira. Que a minha parte pode ser pequena, eu posso ser o grão de areia do texto. Mas esse grão de areia unido a outro grão de areia, que unido a outro, que unido, é que nem uma estrutura, o nosso corpo é. Quantos átomos tem para formar essa estrutura? A obra do Pai necessita de todos nós. E ele vem também falar para nós o seguinte: se nós vivemos essa condição e já temos esse conhecimento, para imediatamente de reclamar. Não tem nada de errado. Errado somos nós, com essas atitudes que temos. Nós devemos agradecer ao Pai. Agradecer a oportunidade de estarmos encarnados, de podermos construir a nossa evolução. A chance está aqui. Então devemos fazer isso. Agradecer, não lamentar e reclamar. Ele nos atenta com as seguintes palavras, que o ideal é sempre pegar o que foi comentado e fazer uma leitura, porque as palavras do Evangelho são palavras muito especiais, que às vezes a gente fala alguma coisa que perante a leitura do irmão, ele tem uma interpretação mais verdadeira do que às vezes a que eu falei aqui. Então é necessário a gente pegar e ler. Mas ele fala que nós estamos esperando o quê? Após 2000 anos, sendo que nós já temos esses conhecimentos. Cristo voltar e ele chegar e ter que fazer tudo que ele fez, repetir tudo que ele fez. E perante essa situação do Cristo, desse retorno, qual será a nossa conduta, o nosso posicionamento? Ele será de acatar, seguir, ou fazer como os fariseus fizeram na época? Porque os fariseus também se consideravam os doutores da lei, os conhecedores. Nós vamos fazer a mesma coisa? Então ele fala para nós o seguinte: atentai-vos, ou seja, presta atenção, pratica a caridade, mas com humildade. Sede verdadeiros cristãos. Ser verdadeiro cristão é fazer o quê, gente? É enxergar o irmão como irmão. É sentir
a carência dele e buscar atendê-lo, mas de maneira não humilhante. Então nós precisamos ter essas atitudes no cotidiano de nossa vida. Aí ele coloca mais adiante o seguinte para nós. Deus, o Pai, ele vai enviar um mensageiro novamente. E quando esse mensageiro chegar, como estará a nossa terra, a nossa casa? Ela já estará pronta para ele? Nós já fizemos a parte que nos cabe? Nós já conseguimos evoluir dentro dos ensinamentos de Cristo? Assim como o povo de Moisés fez, quando Moisés subiu a montanha, ele fala que nós estamos fazendo agora. Quando Moisés subiu a montanha, o que o povo fez? O povo começou a se perder nos valores. O texto falou isso para nós agora também. As pessoas começam a deixar pelos interesses materiais. É como no Evangelho também. Amar a Deus ou a Mamon? Você vai amar a Deus, que é a sua vida espiritual, a sua vida eterna, ou você vai se apegar aos prazeres da vida terrena? Então, após toda vamos falar assim, essa construção de princípios doutrinários que Jesus trouxe, precisava de esclarecimento. Porque você imagina, 2000 anos atrás, nós evoluímos. E no meio das informações, muita coisa ainda não tinha sentido real e verdadeiro. Surgiu o Espírito da Verdade, o Espiritismo, que veio trazer para nós o quê? Veio trazer para nós uma interpretação mais real da palavra de Jesus. Uma interpretação que muitas vezes estava equivocada ou algumas até obscuras. Nós não tínhamos nos atentado ainda àquele tipo de coisa, porque nós não estávamos preparados. Aí nós temos a mensagem hóspedes, que está anexada ao nosso estudo de hoje também. O que a mensagem hóspedes coloca para nós? Ela coloca uma condição entre quem está praticando a caridade no sentido de acolher o irmão na sua casa e o irmão que será acolhido. E ele coloca que essa atitude por ambas as partes, tanto por parte de quem acolhe, de quem será acolhido, o hóspede, tem que estar estreitamente dentro da linha da moralidade evangélica cristã para poder dar certo. Se eu vou receber um irmão, que para ele já é difícil ter que chegar e falar, olha, eu preciso, eu não tenho condições. Você pode me ajudar?
Aí ele entra no meu lar. Quando ele entra no meu lar, ele entra na coisa mais íntima que existe na nossa vida, que é o nosso cotidiano dentro da nossa casa. Só que a partir do momento que ele está lá dentro, ele não é um diferente mais. Ele coloca que nós temos que ter a consciência que esse irmão, ele está ali como convidado nosso agora. Então, a partir desse momento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tratar ele da maneira como eu trato os demais. Como eu trato meu filho, como eu trato minha esposa, como eu trato meu irmão. Eu não posso fazer diferença. Ele vai almoçar conosco, ele vai sentar à mesa, ele vai comer o que nós vamos comer, junto com nós, conosco. Ele não vai simplesmente comer um outro horário, porque ele não é da família. Nada disso. Então eu tenho que ter a consciência de que ele ali vai viver a dinâmica que a minha família vive. E a parte do hóspede, que é o nome da mensagem? Qual o compromisso que ele tem dentro dos princípios da lei de Deus, dos ensinos de Jesus que ele deve praticar? Se o meu irmão me recebe na casa dele, eu tenho, primeiro, que ser grato. Segundo, respeitá-lo. Terceiro, procurar não criar situações constrangedoras. Quarto, evitar me posicionar perante assuntos da família. Quinto, sexto, sétimo, é um código de conduta enorme, mas que relata o quê? O cotidiano da vida nossa. Eu tenho que manter o local limpo. Eu tenho que ter disciplina de acordo com a dinâmica da casa. Ou seja, eu tenho que me adaptar àquele lar. Não querer transformá-lo porque eu cheguei. Então, meus irmãos, nós temos que ter a consciência de que existe uma família universal. Jesus veio falar isso para nós há 2000 anos. O Espiritismo, ele vem trazer assim aquele foco de luz em cima de determinados assuntos, trazendo mais esclarecimento. E essas informações, elas são feitas com o intuito de praticá-las. Então hoje fica essa reflexão a todos nós. Como eu estou me comportando perante a família universal há 2000 anos após Jesus já ter vindo aqui explicar isso para nós? Dados seus exemplos, o Espiritismo chegou, a fonte de informações está sendo ampliada, e eu? O que eu estou fazendo? Então, cabe essa reflexão a todos, façam a leitura, vai receber isso pela parte digital da internet, né? O Evangelho também, se não tiver em casa, as pessoas também encontram na parte digital, mas nós temos a obrigação de sermos fiéis aos princípios da doutrina que Jesus veio nos ensinar. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Que assim seja.